Amadíssimo Pai, para nós é um grande privilégio estarmos reunidos para te adorar, Senhor. Este é o objetivo de nós estarmos vivendo esses momentos sabáticos. Te adorar, te louvar, te agradecer, receber os influxos do Teu Espírito Santo. É muito bom, Senhor, estar em Tua companhia. Que Tu, Senhor, recebas a nossa adoração, os nossos cânticos, as palavras de louvor, e que Tu, Senhor, ilumines ao pregador para que fale movido pelo Teu Espírito Santo, e que cada coração, ó Deus, se enterneça à medida que a Tua palavra for aberta e for pregada. Nós te rogamos no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, bom dia àqueles que eu ainda não cumprimentei. Como é de conhecimento de todos, hoje nós estamos iniciando uma semana de evangelismo, onde estaremos aqui falando sobre Jesus. E eu gostaria de falar para os irmãos que na semana passada nós realizamos o impacto, porque foi uma estratégia, que nós conversamos e chegamos à conclusão de levar os convites com antecedência para que desse tempo de chegar às mãos dos nossos convidados. Mas hoje à tarde nós ainda temos alguns livros ali disponíveis para aqueles que ainda não levaram esses livros. Então eu tenho certeza que nós estaremos aqui amanhã à noite, estaremos todos os dias dessa semana, também às 19h30. E eu gostaria que cada irmão que ainda não levou o seu livro convite, que ele fizesse nessa tarde de sábado. Os livros vão estar ali logo no hall de entrada. Você pode estar levando para que você convide seus amigos. Pessoal, não é só levar o livro, é convidar, Estamos numa semana de evangelismo. Nós somos luz nesse mundo para as pessoas que estão nas trevas, que ainda não conhecem a palavra. Então, leve um livro, entregue para o seu amigo, para o seu familiar e convide-o para estar aqui conosco amanhã à noite. Tá bom? Então, você pode pegar ali, logo na entrada, quando você sair, você que ainda não levou na semana passada, mas que deseja levar, os livros estarão disponíveis ali, porque, na verdade, o nosso impacto ele não acaba, Joveniro? Semana passada foram aproximadamente 600 livros que vocês levaram, mas nós ainda temos livros disponíveis, mas esses livros são convites. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu ando com o livro no carro. Então, se eu paro num posto de gasolina, eu converso com alguém, eu entrego o livro. Então, eu vou num comércio, entrego o livro. Caixa de mercado, entrego o livro. Conheço alguém, entrego o livro. Então, é bom a gente ter esses livros para a gente poder fazer o trabalho missionário. E, normalmente, eu entrego o livro da seguinte forma. Eu digo assim, olha, esse livro é para ajudar você a se preparar para a volta de Jesus. Jesus está voltando e Ele está convidando você a se preparar. Nesse livro aqui você vai encontrar material para isso. E aí, dependendo da situação, eu peço para a pessoa sintonizar a TV Novo Tempo, normalmente eu peço isso, ou dependendo da situação, para ir visitar uma igreja de 27º dia. A gente deveria fazer disso um hábito. E você vê que o tema do livro é o último convite. Então, convide para estar conosco nessa semana. Entregue o livro, traga os seus convidados, acompanhe esses convidados para eles se sentirem mais acolhidos. É importante que você venha também, porque Jesus convida a todos, e os nossos amigos, mas também a nós. Mais um detalhezinho. Esse livro foi escrito por Clifford Goldstein. Ele escreveu o livro Dia do Dragão. Não sei se vocês se lembram desse livro. É um livro sobre escatologia, vem falando sobre os últimos passos. Ele é um autor, inclusive foi autor de uma das lições da Escola Sabatina, e ele é muito bom. Quem já leu o livro sabe, o livro é muito bom, vocês vão gostar. Quem não leu, começa a ler a partir de hoje, porque você lendo o livro, você vai sentir desejo de entregar o livro. A notícia boa, irmãos, é que o livro está disponível, né, Joelma? Quem quiser, tem um parente, um amigo, né? Eu já me disponibilizei, conversei lá com o porteiro do meu prédio, são 82 pessoas, e eu vou levar lá para que cada uma receba,
né? Olha, tem PDF também, o Joelma está falando, né? Hoje eu tive a grata visão, né? De manhã cedo, chegamos com o Josemir, e estava o meu irmão, o meu diácono, nosso diácono querido ali, lá na esquina, irmãos. Ele chegou mais cedo, e ele pegou os livrinhos aqui e estava distribuindo e convidando. Você vê que a gente tem coisas que a gente pode fazer para a causa de Deus, né? Eu não sei falar, olha, sabe dar um livro. E ele estava lá conversando e convidando, já conversou com um jovem lá, os jovens que vai trazer os amigos para cá, para a igreja. É assim, irmãos, que a gente faz, né? Bem, essa semana nós estamos em festa, né? Porque apesar de ser uma Semana Santa, nós comemoramos a Semana Santa dessa forma, né? Pregando o Evangelho às pessoas. Nós vamos ter a semana toda, irmãos, de sábado a sábado, o pastor Josemir. Para quem não conhece o pastor Josemir, ele já muitos anos atrás, né? Ele foi pastor aqui no nosso distrito. E depois, né? Foi 92, 93, mais ou menos, né? O pastor Josemir Albino do Nascimento, ele fez mestrado em teologia pastoral na UNASP, Engenheiro Coelho. Ele fez doutorado em teologia pastoral também. E ainda, como se não fosse pouco, ele fez doutorado em teologia sistemática na PUC, no Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter o privilégio essa semana, né, de ter a palavra de Deus, né, expressada por uma pessoa que tem conhecimento. E adivinhem vocês o que ele mais gosta de falar? Daniel e Apocalipse. Então, se você quer ter conhecimento de Daniel e Apocalipse, irmãos, profundamente, a oportunidade é essa semana, né, João? Não tem outra semana, é essa. Já viram que eu gosto de interromper, né? Já viram que eu gosto de interromper. Você esqueceu de falar do meu principal doutorado. Orações de madrugada aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o principal. E nesse todos nós podemos nos doutorar. E é aquele doutorado que me traz mais honra e mais orgulho. É a oração de madrugada aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, a escolha é de vocês. Se vocês querem se preparar, se alimentar espiritualmente, nós estamos à disposição hoje, na parte da manhã, às 9 horas, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 7h30, nós vamos estar aqui esperando vocês. E no sábado encerraremos às 9 horas da manhã, não é isso? E é um prazer muito grande podermos ter aqui esse grande homem separado por Deus para nos dar informações de quê? Do livro principal, Daniel e Apocalipse, um livro que foi reservado para a Igreja de Deus nos últimos dias dessa terra, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos fazer esforço, vamos marcar na nossa agenda, todos os dias aqui 7h30, e vamos participar, porque esse homem foi separado por Deus para quê? Para preparar a Igreja de Deus. Amém. Para nos preparar, para quê? Para o encontro com o Senhor Jesus, que em breve, e em muito breve, nós teremos. Amém. Que Deus abençoe, pastor. Vamos orar para que Deus o abençoe? Isso mesmo. Vamos pedir ao Espírito Santo? Vamos orar assim mesmo? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, por favor, meu Deus, que Teu Espírito Santo esteja aqui presente nesse momento, iluminando a mente desse grande homem que foi separado pelo Senhor, para ajudar-nos a nos preparar para esse grande dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, por favor, meu Deus, esteja com Ele, esteja na mente e no coração de cada um de Teus filhos, que aqui estão e aqueles que estarão durante essa semana. Por favor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E para completar a festa no sábado, teremos batismo, irmãos. Olha só como vai ser feliz e alegre o nosso dia de sábado também na semana que vem. Que Deus abençoe a todos. Irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui. Eu passei por esse distrito e foi um dos distritos nos quais eu fiquei menos tempo. E eu tenho assim uma tristeza, não é, muito grande, porque eu queria ter ficado mais tempo aqui. Em 2 distritos eu fiquei 5 anos, e em 2 eu fiquei 2 anos, não é? Esse aqui foi um deles. Mas eu gostaria muito de ter ficado mais. Eu vi, irmãos, a gente, vejam, 92, 93, quanta coisa mudou, não é? A igreja, como ficou diferente, como cresceu, tanta gente jovem. Muitos de vocês não eram nascidos quando eu passei por aqui, não é?
Então a gente tem uma alegria de ver como a igreja cresceu. A igreja hoje conta com um pessoal bastante habilitado, gente qualificada em todas as áreas, não é? Eu estava conversando com o Márcio a respeito disso, como a igreja cresceu. Isso é muito bom. Essa semana nós vamos fazer uma exposição de Daniel e a gente vai mexer muito com a Bíblia, muito. Daniel, Apocalipse. Nós vamos trabalhar também o Apocalipse nos Evangelhos, porque muita gente não sabe, mas nós temos Apocalipse no Evangelho também. Então você tem Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Ali você tem porções apocalípticas nos Evangelhos. E o nosso tema de hoje, ele é um tema bem interessante. Eu apresentei uma vez num curso para o Instituto Light, vou apresentar para vocês hoje. Só que eu fiz sem diagrama, e para vocês eu estou trazendo diagramas, não é? É um tema bem interessante. Por que é interessante? Porque é o Senhor Jesus falando. Quando você mostra o Senhor Jesus Cristo falando, isso dá muito mais autoridade. O nosso objetivo é demonstrar que o livro de Daniel não está isolado lá, há 600 anos antes de Cristo. Ele não está isolado. Jesus fala a respeito dele, faz referência a ele, menciona, chama pelo nome o livro de Daniel. Então, nós vamos observar durante esta semana que o livro de Daniel é um livro que fala para nós na atualidade. Ele é para nós. Ele foi escrito para pessoas que vivem no tempo do fim. E a compreensão do livro de Daniel é muito importante para evitar o afastamento da verdade, para evitar a frieza na igreja, para trazer reavivamento. É muito importante a gente estudar o livro de Daniel. Sendo que o livro de Daniel, ele também não deve ser estudado, eu venho hoje, perco amanhã, venho depois, não faça isso. Ele é uma sequência. Existe um princípio no livro de Daniel. Você estuda Daniel 2, você tem informações importantíssimas a respeito da história do mundo contado em forma de profecias. No capítulo 7, você vai ver a repetição dessa mesma sequência de reinos, só que há uma ampliação com mais detalhes. E você vai ver outro acréscimo no capítulo 8 e ampliação. Então é muito interessante. E você vai trabalhando isso até o capítulo 12. No capítulo 12, existem algumas chaves importantíssimas para poder se entender o capítulo 12. Eu vou tentar ver se eu consigo trazer isso aqui para a gente. Tá bom? Nós vamos ter que fazer uma leitura, explicar alguns aspectos sobre o aramaico, o hebraico no capítulo 12, para a gente poder entender bem o capítulo 12 de Daniel. Porque senão fica algo parecendo aquilo que não é. Uma outra questão que eu queria apresentar para vocês também, e isso é bem relevante, eu vou ter que colocar alguns textos aqui no original, algumas vezes em hebraico, algumas vezes em grego, algumas vezes em aramaico. Vou, evidentemente, explicar o que é. Quando eu estiver fazendo a leitura, eu vou dizer, isso aqui é isso, isso, isso. Mas por que eu estou colocando o texto no original? Estou colocando no original para a gente saber que isso está escrito lá, e é dessa forma, não é de outra. Porque nós dependemos de tradução, claro, nós não somos gregos, nós não somos hebreus, nós não somos arameus, então a gente vai precisar de traduções, mas eu vou colocar lá no original, está escrito assim, 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 por isso deve ser interpretado dessa forma. Tá certo? Bom, eu queria convidar vocês para abrirem a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 24. Eu poderia fazer isso com Marcos 13, eu poderia fazer com Lucas 21, mas eu vou fazer com Mateus 24, porque ele tem uma porção maior para a gente poder fazer essa consideração. Verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está fazendo uma referência a Daniel capítulo 9, verso 24.
Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade de Jerusalém. Nós vamos estudar isso em alguns desses dias, nós vamos estudar. Daniel 9:24 coloca um tempo de graça para o povo de Israel. Nós vamos estudar, alguns de vocês sabem que esse período começa no ano 457 a.C., ok? Vai passar pelo batismo de Cristo, a sua crucifixão e o fechamento desse período com o apedrejamento de Estevão, e nós vamos ver por quê, o que tem Estevão a ver, nós vamos observar tudo isso. 70 semanas de anos, são 490 anos, 457 a.C. até o ano 34. No ano 34, o povo judeu selaria definitivamente a sua recusa do Messias, que é o Cristo. E Jesus, já sabendo disso, ele antecipou, dizendo que a cidade seria destruída. Por quê? Porque a profecia, ela faz uma referência ao povo judeu, o povo hebreu, que deixaria de ser o povo eleito quando recusasse o Messias, e fala também da destruição da cidade de Jerusalém. Sendo que a destruição de Jerusalém, ela vai aparecer lá no mesmo livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, a segunda parte. Sobre as asas da abominação virá o assolador, e ele vai então destruir a cidade. Está se referindo ao general Tito, que destruiria Jerusalém no ano 70. Quando Jesus estava carregando a cruz, estava ensanguentado, com dores, algumas mulheres olharam para ele: que dó, ele está sofrendo, olha que coisa. E o Senhor Jesus olhou para elas e falou assim: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vós mesmos e pelos vossos filhos, pela aflição e aperto que vocês passarão nessa cidade. Então, 39 anos depois, no ano 70, a cidade foi completamente destruída e o templo foi completamente destruído. A gente vê a descrição disso lá no livro Grande Conflito. Então aqui, já de saída, no versículo 2, Jesus já está fazendo uma referência indireta, mas está fazendo ao livro de Daniel. Então vejam como é importante a gente fazer essa ligação. Nós vamos ver Paulo também, nós vamos abordar para vocês aqui. No verso 3, no Monte das Oliveiras, agora ele já não está mais lá no templo, ele agora está no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram. Esse lhe pediram aqui, a palavra pedir no grego é como no inglês. No inglês, ask, é pedir como perguntar, não é? No grego também é a mesma coisa. A palavra para perguntar e pedir é a mesma coisa. Então, lhe perguntaram, algumas versões trazem perguntaram. Então, eles perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas. Olha a pergunta deles, presta atenção na pergunta: quando sucederão essas coisas? Que coisas? Jesus está falando de quê? Da destruição do templo. Então, quando sucederão essas coisas? A destruição do templo. E que sinal, a palavra sinal, semeion, essa expressão semeion, sinal, ela retrata milagres, alguma coisa sobrenatural. Sempre quando no Novo Testamento aparece a palavra sinal, quando vem de semeion, quer dizer sinais miraculosos, coisas mirabolantes, coisas sobrenaturais. Eles perguntam, e João entendeu isso, porque ele vai escrever semeion aqui: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A palavra aion, o substantivo, e aionion, que é o adjetivo, pode significar século, pode significar mundo. Então, em algumas Bíblias traz mundo, em outras Bíblias traz século. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação ou da terminação do mundo? Notem que aqui eles fazem duas perguntas, tá certo? A destruição do templo e o fim do mundo. Irmãos, são eventos separados. O templo foi destruído no ano 70, mas o mundo continua. Nós estamos aqui ainda, o mundo não foi destruído. Como é que Jesus vai resolver isso? Eu sou um estudioso de Jesus. Se é um personagem na Bíblia que eu estudo muito, é o Senhor Jesus. Eu procuro estudar cada detalhe para poder entender. E é muito interessante a sabedoria de Jesus.
Muito interessante. Jesus tinha é claro, não é? Eu não preciso dizer o que ele era, mas ele tinha uma forma maravilhosa de se relacionar com as pessoas, não é? Jesus sabe que nós, em essência, como seres humanos, nós somos fofoqueiros. A gente ouve uma coisa, olha, não conta para ninguém não, e a gente fica... Se der, durante a semana eu vou contar algumas histórias para vocês, né? E Jesus curava alguns, e ele disse, olha, não conta para ninguém não. Não fala para ninguém que eu te curei. Aí o que acontecia? Aquilo se alastrava, não é? Teve um amigo meu, que ele tem um professor ateu, e ele é adventista, ele fez um trabalho para uma faculdade, e é uma dessas faculdades, é um desses assuntos sobre relacionamentos e sobre gestão de pessoal, né? E aí, esse meu amigo deu para o professor dele um material para ler a respeito de Jesus e tal, dos milagres de Jesus. Aí o professor chegou para ele e falou, rapaz, eu não sabia que o Senhor Jesus era tão fantástico no lidar com as pessoas, o camarada ateu. Ele falou, conhecendo a natureza humana, ele pedia para o indivíduo não falar e rapidamente eles propagavam. Olha só que estratégia de marketing tremenda naquela época, né? Isso é uma visão dele, mas é uma coisa interessante. Jesus tinha uma forma muito bonita de interagir com as pessoas, e a gente precisa saber como ele age, como ele faz as coisas, como ele trabalha. Para os discípulos, o fim do mundo é o fim do templo. O fim do templo, para eles, caracteriza o fim do mundo. Acabou o templo. Por quê? Por quê, pastor, que para os judeus o fim do templo é o fim do mundo? Porque eles entendiam que o templo só seria destruído com a vinda do Messias. Quando o Messias viesse, passasse ali pela porta dourada e tal, aquela coisa, então o templo ia ser destruído, acabava tudo. Então eles perguntaram, qual será o fim do templo, o fim de Jerusalém e o fim do mundo? Agora Jesus separa. Ele vai apresentar aqui, vocês acompanhem comigo, no verso 4, eu não vou ler todos os versos, tá? Ele vai lendo aqui no verso, ele vai falar sobre fomes, terremotos, não é? No verso 8, depois que ele fala de diversos sinais, ele diz assim, porém tudo isto é o princípio das dores. Olha, se é o princípio das dores, não se trata do fim do mundo, é o princípio das dores. Tá ok? Aí, depois vocês continuam lendo, não é? No verso 14, ele apresenta o último sinal da sua vinda, que é a pregação do Evangelho. Agora nós vamos aqui, esse primeiro bloco que nós estamos vendo aqui, do verso 3 até o verso 14, notadamente até o verso 13, nós estamos vendo sinais que são chamados sinais gerais. Do verso 15 até o verso 31, nós vamos receber do Senhor Jesus sinais específicos com relação ao que vai acontecer antes da sua vinda até a sua vinda. Evidentemente, ele vai mesclar alguns fatos ou fatores que são relevantes para o povo judeu naquela época, mas que também são relevantes para nós hoje. Ok? Por exemplo, ele diz assim, verso 15, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Ele chama profeta Daniel. Quem lê entenda. O mais interessante é que a gente que estuda as línguas originais, a gente observa que Jesus, irmãos, quando ele falava, as prédicas de Jesus eram em aramaico. Jesus falava arameu. Ele falava hebraico apenas quando estava na sinagoga, que era a língua litúrgica. Mas a língua do dia a dia de Jesus era o arameu, que era a língua dos pescadores. Quando os discípulos, os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, quando eles iam escrever, eles escreviam em grego, traduzindo o que o Senhor Jesus Cristo havia dito. Mas se você pegar uma Bíblia em aramaico ou uma Bíblia em hebraico, você vai observar que os vocábulos que o Senhor Jesus Cristo está usando aqui são os mesmos que foram usados lá no livro de Daniel. E se você pegar, por exemplo, a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, você vai observar que essas expressões aqui são as mesmas que aparecem lá.
É bem interessante isso. Isso quer dizer o quê? Que Jesus ele utiliza os mesmos vocábulos que foram utilizados por Daniel. Tá certo? Mesmos vocábulos que foram usados para Daniel. Eu vou terminar essa razoada e vou passar para vocês aqui alguns quadros para a gente poder analisar. Então, quando, pois, vis o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Aqui nós temos uma série de conclusões para a gente tirar. Por exemplo, quem é o abominável da desolação no livro de Daniel? Nós vamos estudar isso, viu, gente? Por isso que é importante que vocês venham aqui para a gente possa estudar e entender isso. O abominável da desolação aparece no quarto reino, primeiro Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. É em Roma que aparece o abominável da desolação. E o Senhor Jesus Cristo está vivendo em pleno Império Romano. Ele vive nessa época. Como nós vamos ver, ao estudar o livro de Daniel, o abominável da desolação, ele já estava implantado na época de Jesus. Porque o Império Romano já havia invadido a Palestina no ano 63, através do general Pompeu. E agora ele vai dominar o Império Romano até o ano 476 da era cristã, quando Roma é fragmentada e surge então os governos da Europa, que é representado lá pelos 10 chifres ou pelos 10 dedos dos pés, ok? Quem não está sabendo o que eu estou dizendo, venha durante a semana que a gente vai falar sobre tudo isso. Tá ok? Então surge a Europa, os governos da Europa. Logo depois disso, no ano 538, vai surgir então a ponta pequena, o chifre que tem olhos, uma boca que fala com insolência, que é o anticristo, que é chamado de homem do pecado por Paulo, anticristo por João, e ponta pequena, a besta, como está lá em Apocalipse. Esse homem vai surgir no ano 538, uma instituição que surge aí. Então veja, na época de Jesus, o abominável da desolação, ele já existia na forma de Roma pagã. Depois ele vai transmudar para a forma de Roma cristã. E a gente vai ver isso depois. Então, o abominável da desolação, nessa sua primeira fase, são os exércitos romanos que vão destruir a cidade de Jerusalém. Pastor, por que você está falando isso? Muito simples, abra a sua Bíblia em Lucas 21, versículo 20. O próprio Jesus, aqui em Lucas relata isso. Lucas 21, 20. Vejam que Lucas pegou algum detalhe, né, que Mateus e Marcos deixaram de fora. Porque Jesus fez um discurso, então algumas coisas uns pegam, outros perdem alguma coisa, outro vai lá e retrata. E está escrito: quando, pois, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Ora, Jerusalém foi sitiada no ano 66 pelo general Gestas, e o general se retirou, possivelmente pela morte do imperador, e Jesus falou: olha, quando vistes o exército sitiando a cidade, vocês vão fazer o quê? Ele continua dizendo: vão fazer o quê? Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. O que eles fizeram? Os cristãos se retiraram de Jerusalém. O exército veio, cercou a cidade, saiu repentinamente. A irmã White retrata isso no Grande Conflito. Não se sabe porquê, ela diz lá, não se sabe porquê, possivelmente foi a morte do imperador. O exército vai embora. Os cristãos saíram, a irmã White diz no livro Grande Conflito, que eles saíram, não era sábado, era uma quarta-feira, saíram à meia-noite, as portas da cidade de Jerusalém estavam fechadas. Ela diz que um poderoso anjo fez com que a porta girasse sobre os seus próprios gonzos, usando as palavras de Ellen White. E aí o povo de Deus todo saiu por aquela porta oriental, atravessou o Rio Jordão, foi para o norte, foi para Perla, na Pérea. E nenhum cristão pereceu no cerco de Jerusalém no ano 70, porque ouviram a palavra de Cristo. Acontece que essa profecia, ela é apresentada para os judeus, mas ela vai acontecer também nos últimos dias. Então, nos últimos dias eu tenho que saber o que é o abominável da desolação.
E eu tenho que saber onde o sábado se encontra nessa crise, porque o Senhor Jesus Cristo disse: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Sabendo da importância que o sábado, a observância do sábado tem para o povo de Deus. É interessante, quando a gente começa a analisar ponto por ponto, a gente está pegando ponto por ponto, quanta coisa importante nós vamos pegando aqui. Vou mostrar para vocês agora, se a gente for analisar texto por texto, a gente fica aqui a tarde toda, porque é muito lindo e tem muita coisa para a gente ver. Mas eu queria mostrar para vocês, quando você começa a analisar isto, ponto por ponto, é muito interessante como Jesus e os apóstolos fizeram referências a Daniel. Vou ver se vai funcionar aqui, vamos lá. Talvez você vai ter que tirar e colocar de novo o receptor, porque ficou muito tempo, né? Pode ser que ele não vá funcionar agora. Okay. Eu acho que agora vai. Vamos ver. Bom, ele estava funcionando ainda há pouco, né? Vamos lá. Ah, foi. Beleza. Aqui, como nós estamos com esse aparelho, não tem como eu apontar para vocês aqui. Eu procurei marcar, tá? Eu estou na frente de alguém? Não, a cruz aqui está, a pessoa está dando para ver? Então está ok. Vejam, quando Jesus fala do abominável da desolação, ele está fazendo referência a 3 textos em Daniel. Daniel 9, 27, que eu citei para vocês, que é uma referência à futura destruição de Jerusalém. Está se referindo ao 11, 31 de Daniel, que é uma referência à profanação do santuário. Ah, nós temos que saber o que é o santuário, estudar o santuário para entender essa profanação. E aqui também em Daniel 12, 11, fala sobre o período da hegemonia do anticristo, da ponta pequena, ou da besta, digamos assim. Ele vai predominar contra a verdade, tá certo? Alguém poderia ler para mim Daniel, capítulo 8, versos 12 e 13? Seria interessante se alguém tivesse microfone. Eu gosto de pedir o pessoal para ler, para vocês participarem bem. Daniel, capítulo 8, versos 12 e 13. Quer ler, Márcio? Já está com a Bíblia aí está na mão aí? Vamos lá. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. E lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Tá, vamos deixar o verso 13 para depois, vou ficar só com o 12 mesmo. Ah, tá, muito obrigado. Tá ok? Então vejam, Jesus está preocupado com o quê? Com a verdade. A verdade seria lançada por terra, o anticristo prevaleceria. Ora, o anticristo estabeleceria alguns dogmas, um sistema que iria rivalizar com onde Deus, e ele prosperaria. Eu poderia falar muitas coisas aqui agora, mas eu vou segurar para falar durante a semana, tá bom? Vamos continuar aqui, vamos lá. Vejam, Mateus 24, 15. Quando, pois, vistes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, aí ele escreve assim, eu acho que vocês não estão vendo, né? Quem lê, entenda. Fica com a Bíblia aberta em Mateus 24, que aí vocês acompanham. Quem lê, entenda. Irmãos, é fantástico, fantástico. Porque, vejam só, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. Essa palavra, entenda, entende, não entendi, ela vai aparecer muito. Ela é de uma raiz hebraica, ben. Então vejam, Daniel 8, 27, não havia quem entendesse a visão, meben. 9, 22, ele queria instruir-me, falou a Daniel, né,
Lê para mim aí alguém o 22, que eu não estou lendo aqui. 9:22. Quem é que está com o microfone aí? Daniel 9:22. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse. Vamos lá. Me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido da visão. Olha lá, a palavra ali, biná, raiz de bem, para fazer entender, biná, é a mesma palavra que Jesus vai usar. Agora aqui, Daniel 9:23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, a palavra considera aqui é entende, tá? Porque no português você não ia colocar entende duas vezes. Então ele disse assim, entende o bem, pois a coisa, e entende, bem, a visão, a visão. Tá certo? Existem duas palavras para a visão no hebraico, ok? E a gente vai explicar para vocês depois que tipo de visão que ele está se referindo aqui, tá bom? Mas eu não vou falar agora não, vou deixar para vocês virem, para vocês poderem assistir a semana, para não quebrar a curiosidade de vocês. Mateus 24:15 ainda, quando pois vis o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Vamos lá, estamos falando ainda do Ben, ainda. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Lai, a qual gritou e disse, quando você estuda o livro de Daniel, você vai entender que essa voz de homem é a voz de Jesus pré-encarnado. A gente vai falar sobre isso. Ele gritou e disse, Gabriel é o anjo, que a irmã White diz, possivelmente ficou assumindo as funções de Lúcifer, não é? E ele tem este nome, eu até estava explicando ali para o Gabriel, o significado do nome dele, né? Geb significa valente, soldado, corajoso, homem de guerra, e El, que é uma abreviação de Elohim, Gabriel significa valente de guerra, homem corajoso, soldado. Então, por isso é que é chamado de homem, tá certo? Gabriel, homem de guerra, homem corajoso, o homem corajoso de Deus, o anjo que ficou no lugar daquele que havia caído. Então ele diz assim, ele diz, Gabriel, dá a entender, Raben, a este a visão. Tá certo? Dá a este a entender, a maré, a visão. Olha aqui, vamos lá, agora aqui no capítulo 10, verso 14. Agora, pois, vim para fazer-te entender, tá vendo? Lá, Rabeneká, o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Então notem que Jesus, ele usa aqui a mesma expressão, quando ele fala assim, sabe e entende, ele está remetendo o leitor para Daniel, ele está usando as mesmas palavras, ele usa o mesmo recurso. É muito interessante a gente observar isso, não é? É muito interessante. Bom, agora, verso 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo e até agora não tem havido nem haverá jamais. Jesus é que está falando, vai haver uma grande tribulação. De onde Jesus tirou essa tribulação? Também do livro de Daniel. Daniel capítulo 12, verso 1, neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Então, esse tempo de angústia é a mesma coisa da grande tribulação. Então, tempo de angústia e tribulação, o Senhor Jesus Cristo está preocupado com o quê, irmãos? Santuário, com a besta do Apocalipse derrubando por terra a verdade, com a perseguição do povo de Deus, com a angústia que o povo de Deus passaria, verdade, santuário, a perseguição da besta, a hegemonia da besta, a proteção do seu povo. Muito interessante quando a gente observa essas coisas, né? É muito interessante. Mateus 24, versículo 20, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. No inverno porque é muito frio na Palestina, né? Eu já estive lá, à noite então na Palestina faz muito frio, às vezes o calor de manhã é muito quente, mas da noite
é muito frio, e no inverno, então, tem regiões lá que faz muito frio. Aí ele diz, orar para que a vossa força não se dê no inverno e no sábado. Mas por que no sábado? O que tem a ver o sábado? Isso é uma coisa bem interessante da gente observar, né? Eu quero que alguém leia para mim, leia para mim, Daniel 7:25, Daniel capítulo 7, verso 25. Nós vamos estudar isso aí minuciosamente. Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos lá. 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vejam, para nós que somos brasileiros, da língua portuguesa, tempo só tem essa expressão mesmo, tempo, né? E cuidará em mudar os tempos e a lei. Tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Notem que a palavra para tempo aqui é diferente, certo? A palavra para tempo, que se refere à lei que será mudada, e cuidará em mudar os tempos e a lei, é zeminim. Tá ok? Mas a palavra que se refere a um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, tá vendo? É idan. São expressões diferentes. Ah, tá, pastor, e daí? A questão é que essa expressão aqui, essa daqui, zeminim, ela significa pontos recorrentes ou repetidos no tempo. Qual é o mandamento da lei de Deus que se refere a tempos repetidos ou recorrentes? Qual é? É o quarto, por quê? Porque ele é um aspecto da lei que é recorrente, certo? Hoje é sábado, semana que vem vai ser sábado, outra semana vai ser sábado, sábado passado foi sábado. E essa lei diz o quê? Que eu tenho que parar cada sábado para respeitar o meu Criador, aquele que me salvou e que me criou. Então, esse aspecto que chama a atenção de Deus como Criador, o Redentor, ele seria tirado, completamente tirado, por quem? Pela abominação desoladora. Por isso é que Jesus menciona lá o sábado, já dando para a gente o indício do que vai acontecer nos últimos dias. Vocês entendem por que é importante a gente estudar o livro de Daniel minuciosamente, com cuidado, orar a Deus e falar, Senhor, abra a minha cabeça para eu poder entender, porque essas coisas são importantes, não é? Vamos lá, continuando. Mateus 18, 21, 22, aquele texto de Pedro, né? Então Pedro se aproximou e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes devo perdoar meu irmão, se meu irmão errar comigo, quantas vezes? Respondeu Jesus, ele perguntou, 7 vezes? Aí Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto é que dá 70 vezes 7? Quem é bom de matemática aí? 70 vezes 7? Hein? 70 vezes 7 é? 400? 70 vezes 7 é o quê? E quanto é que dá 70 semanas de anos? 490. Jesus estava fazendo uma referência a período em que os judeus teriam para aceitar ou rejeitar o Messias, que é de 457 a.C. até o ano 34 da era cristã. Entendeu? E mais o período em que a cidade, ela ou prevaleceria ou ela cairia. Muito interessante, isso também é retirado do livro de Daniel. Também é retirado do livro de Daniel. Então, olha como é que Jesus, ele vai lá em Daniel, né? Ele está cutucando a gente. Olha, meu povo, estude Daniel. Não fica em casa dormindo. Não fica mexendo com o celular. Não fica fazendo outras coisas. Traz alguém para estudar. Traz o vizinho, traz o parente, traz um amigo. Vocês sabem, a minha mãe já morreu há muitos anos.
Eu acho que ela não morreu. Ela está dormindo, aguardando a volta do Senhor. Jesus falou isso, né? Que aqueles que creem em mim já passaram da morte para a vida. A minha mãe estudou comigo numa classe que eu tive do Mobral. Quem se lembra do Mobral? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Né? As mulheres não gostam de levantar a mão quando se fala em coisa antiga, né? E a minha mãe foi minha aluna, porque a minha mãe só estudou o primeiro ano primário, e ela tinha uma péssima coordenação, e ela foi estudar comigo para relembrar e aprender um pouquinho mais. Era uma pessoa muito simples a minha mãe, mineira do interior, tinha problemas de concordância, né? Falava com erros de concordância, mas a minha mãe foi uma pessoa maravilhosa. Eu sou adventista graças à minha mãe, as orações que a minha mãe fazia. Às vezes eu chegava em casa e ia dormir embriagado, e eu acordava de madrugada assim, meio, olhava para aquele vulto no meu pé, me assustava, e eu olhava bem, o que é esse negócio aqui no meu pé? E a velhinha lá, orando por mim. Certa ocasião, a minha mãe estava chorando, e eu nessa época eu já era pastor, e ela estava chorando. Está chorando por quê, mãe? Ela falou, eu não vou ter nenhuma estrela na minha coroa quando eu chegar lá no céu. Eu falei, que isso, mãe? Que isso? Eu estou aqui, ó. O Julinho também, que eu ajudei a criar o meu irmão caçula na igreja, né? Aí ela, mas eu não estou falando de vocês, não. Eu tenho que ter uma pessoa de fora. Eu falei, então, irmã, mãe, por que a senhora não dá estudo bíblico para alguém? Ela, porque eu sou burra, como é que eu vou dar estudo bíblico para alguém? Que burra, mãe, não fala isso, mãe. A senhora é uma pessoa inteligente, muito inteligente, tanto é que eu estou aqui, sou pastor hoje. Não, mas eu não sei dar estudo bíblico, não, eu não entendo nem direito, às vezes, quando eu estou lendo. Eu falei, mãe, a senhora vai fazer o seguinte, vai numa pessoa que a senhora conheça, que seja uma pessoa amiga, que conheça a minha senhora, e a senhora vai dizer assim, olha, eu queria estudar a Bíblia com você quer estudar a Bíblia comigo? Só que eu não entendo muita coisa, então a gente vai estudar junto. A hora que eu não entender mesmo, eu vou perguntar para quem sabe. Se mesmo assim eu não conseguir, eu trago a pessoa para explicar para você. Você topa? Topa. Estudou com a Valquíria. Veio a Valquíria e toda a família foi batizada. Hoje, eles cuidam da igreja. Lá naquela área do Distrito de Campo Grande, tem vários deles cuidando de igreja lá. Um trabalho feito para uma mulher burra. Você é burro? Você é burra? Você é burro e burra igual a minha mãe? Se você for burro e burra igual a minha mãe, Deus vai usar você e você vai ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque burro e burra não existe. Existe gente que cala a boca, mas se eu abrir a boca e disser, Senhor, abra minha boca para eu falar das maravilhas da tua lei, abra minha boca para eu salvar alguém que está precisando de salvação, Ele vai abrir a minha boca, porque eu não sou burro não. Eu falei isso para minha mãe, mãe, a senhora foi feita a imagem maravilhosa do Senhor, a senhora não é burra, a senhora é inteligente. Como ela ficou feliz, irmãos, no dia do batismo, a alegria da minha mãe, e ela olha, estou feliz agora, estou pensando naquela estrela lá na coroa. Que coisa maravilhosa, né? Coisa boa demais, né, irmãos? Tem que parar de falar dela, senão vou acabar chorando aqui. Então vamos lá. Mateus 24, versículo 30 e Daniel 7, 13, o Senhor Jesus Cristo usou muito a expressão filho do homem. Essa expressão filho do homem é tirada de Daniel capítulo 9, versículo 13. E você tem ali duas imagens pictóricas, é a nuvem, sendo que em Daniel 7,13, ele vai nas nuvens até o ancião de dias, mas em Mateus 24, Jesus, nas nuvens, ele vem buscar o seu povo. Essa é a diferença. Em Daniel 9,13, ele vem nas nuvens, o Filho do Homem, e vai até o ancião de dias, que é uma retratação do período do juízo investigativo, quando ele deixa o lugar santo e vai para o Santíssimo. Isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, a gente vai estudar isso aí, tá certo? E a vinda do Filho do Homem nas nuvens retrata o fim do trabalho dele no santuário, quando ele, como sumo sacerdote, deixa o santuário e vem aqui à terra buscar o seu povo.
a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso também. Se não der, a gente marca uma outra data para a gente poder continuar. Eu vou tentar ver se eu consigo passar tudo isso aqui em uma semana. O doutor Hans Larondella, eu tive a oportunidade de traduzir um livro dele para o Simpósio Internacional de Teologia, se não me engano foi no ano de 2002. Ele escreveu um livro, Profecia do Tempo do Fim, e ele relaciona vários textos empregados por Jesus que aparecem no livro de Daniel. Vocês podem olhar aí, está vendo? Daniel 12, 6, quando se cumprirão essas maravilhas? Certo? Diz-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda, não é? Inclusive, na Septuaginta, você vai ver uma semelhança textual, está vendo? Sitelenais panta tauta, está vendo? Mele tauta, sitelestai panta, não é? Você tem aqui a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Outra semelhança também que você vai ver, Marcos 3 e 7, é necessário assim acontecer o que há de ser nos últimos dias, o que deve suceder no futuro, as mesmas expressões. É pena que a TV ela quebra um pouco, né? O texto a gente não consegue ver tudo. Mas o povo dos que conhecem o seu Deus se tornará forte e ativo, né? Até o fim, porque se dará no tempo determinado do fim, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui nós temos uma outra semelhança textual, né? Daniel 8:3, até quando durará a visão do sacrifício diário. Sacrifício diário não está no original, né? Do Tamid, a gente vai explicar isso aí. Alguém podia ler para mim? Ler para mim. Se vocês alguém ficar com a Bíblia e ler esses textos que estão travados ali, vai ajudar bastante para a gente, né? Fica com o livro aberto aí em Daniel, tá certo? Então, até quando durará a visão do costumado sacrifício, visão na qual entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Não é? Aqui, olha, Jesus, quando vis a abominação da desolação instalado no lugar santo, está vendo? Então, nós temos aqui uma semelhança textual também. Até quando durará a visão do costumado sacrifício, no qual serão entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? Alguém lê? Você quer 8:13? Daniel 8:13, é isso? O que eu deixei de falar? A transgressão assoladora é a mesma coisa que da abominação da desolação. Entendeu? É a mesma expressão, só que ali ele utilizou um sinônimo. Tá? Agora aqui, ó, sobre as asas das abominações virá o assolador. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação, que é a mesma coisa, tá certo? Sobre as asas da abominação virá o assolador. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, não é? Aqui, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora, não é? Então, a abominação desoladora. Então, a mesma expressão que Daniel usa, Jesus usa aqui também. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo, porque naqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, né? Alguém lê para mim o restante? Participem aí, gente, vamos lá. Marcos 13, 19, Mateus 24, 21. É um texto análogo. Mateus 24, 21. Porque esse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Daniel fala, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então vejam a semelhança textual, não é? Como é que Jesus já fazendo referência, tá certo? Eis que vinha com as nuvens dos céus, tá? A gente já leu sobre isso, né? Daniel 7, 13 e 14, é uma retratação do Filho do Homem e também Jesus, então verão o Filho do Homem vindo das nuvens dos céus com poder e grande glória. Bom, a vinda do Senhor apenas depois de revelado o iníquo. Eu tenho quanto tempo ainda, hein? Uns 20 minutos? Tem? Tá. Vamos lá. Eu coloquei esse texto aqui no grego, que eu acho que ficaria bem interessante. O texto de Paulo diz assim, vocês podem ler aí, eu tenho uma parte quebrada aqui, se para português está difícil, quanto mais em grego, não, vou tentar aqui. Mete remasa, patesse, cata, metena,
tropon, ninguém de nenhum modo vos engane, roti iame elthen hi apostasias proton. Então ele diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ele está se referindo à volta de Jesus, como está lá no verso 1, não acontecerá sem que venha a apostasia próton, sem que primeiro venha a apostasia, cair apocalipse, estou lendo o grego melhor do que o grego, né? Então seja revelado roantropós, o homem teis anomias, o homem do anomias, o homem do pecado. Essa palavra anomias, eu coloquei aqui, está vendo? Anomias, eu transliterei para cá, é um prefixo de negação, falei lá embaixo na classe, né, de estudantes da Bíblia. Anomias é um prefixo de negação a, mais, que é um prefixo de negação, mais a palavra anomias, que vem do grego, que significa violação, está aqui, ó, está vendo? Nomos significa lei, anomia significa transgressão da lei, como está retratado na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, na versão revista e corrigida no Brasil, segunda e terceira edições. Na revista e corrigida está traduzido como iniquidade, que é a mesma coisa. Iniquidade é o contrário de equidade. Equidade é andar conforme a lei. É a mesma coisa, tá certo? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a vinda de Jesus não vai acontecer sem que primeiro seja revelado o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? Quem é esse homem que é contra a lei? Leia de novo agora para mim, Daniel 7:25. Alguém que esteja aí com o microfone, leia para mim Daniel 7:25, e vocês vão ver que ali em Daniel 7:25 é retratado o homem que é contra a lei. Veja lá. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, esse homem que atenta contra a lei, ele é chamado por Paulo de antropos teis anomias. Está vendo? Que é o homem que é contra a lei. Está certo? Agora, 2 Tessalonicenses 2:8. Então ele diz assim, cai tote, então, Apocalipse será revelado roanomos, ou iníquo, a nossa Bíblia traduz como iníquo, poderia ser traduzido como o contra a lei, aquele que é contra a lei, o curios Jesus, a quem o Senhor Jesus Cristo, anelei, matará tu pneumatus tu, estomatos alto, matará com sobre de sua boca, cai, cátara, que sei, e destruirá-te, epifaneia, pela manifestação, te, para os dias altos da sua manifestação, da sua vinda. Então vejam que o anomos aqui, ó, anomos eu escrevi em português, é o contra a lei, está retratado aonde? 7:25. Vejam, Jesus está dando para a gente aqui uma explicação do livro de Daniel, nas suas diversas partes, só que a gente tem que ir lá, entender, tá certo? Tem que buscar conhecimento lá com ele. Bom, agora, esse texto aqui, a gente não precisa do original para isso, porque o meu objetivo era mostrar a questão do contra a lei. Agora aqui veja, irmãos, 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de... Quem diz isso? Paulo. É segundo a eficácia de Satanás, com que todo poder, sinais e prodígios de mentira aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que Paulo está dizendo? Que o aparecimento do iníquo, da besta do Apocalipse, da ponta pequena, do anticristo, é dele mesmo? É dele mesmo? É, Joelma? É segundo a eficácia de Satanás. Mas quem foi que falou isso antes de Paulo? Daniel 8:24. Grande é o seu poder, ele está falando do mesmo poder, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ele vai causar estupenda destruição, prosperará, fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo, mas não por sua própria força. Quem é que dá força a ele? A Apocalipse me explica. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão.
e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é que dá autoridade e poder à besta? O dragão. Quem é o dragão? É Satanás. Mas olha bem, a gente sabe, o dragão é uma figura de Satanás, mas ele também trabalha com humanos, instituições humanas. Olha só uma coisa interessante. Aqui você tem leopardo, Grécia. O urso, Medo-Persa. Leão, Babilônia. Cadê Roma? É representada pelo próprio dragão. Ela traz o abominável da desolação. Roma pagã, na época de Jesus, Roma cristã, na nossa época. Olha só que coisa interessante. Interessante, quando você vai explorando, né, quanta coisa bonita, né, a gente vai vendo aqui que esses livros vão trazendo para nós. Bom, agora para a gente terminar, uma referência indireta de Pedro. Pedro também vai fazer uma referência a Daniel de uma forma indireta, não apenas a Daniel, mas outros também. Deixa eu só passar uma coisa para vocês aqui, que eu coloquei aqui algo, mas eu não falei para vocês. Olha, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, porque ele vai tentar imitar os milagres de Jesus. Se não me engano, está em Atos, no capítulo 2, verso 20, 21, 22. Dá uma olhada para mim lá. Falando sobre os milagres de Jesus, você vai ver os milagres de Jesus na ordem inversa. Atos 2, deixa eu ver aqui se é o verso... Atos 2, espera aí, deixa eu ver aqui. Aquele texto ali está onde mesmo? 2 Tessalonicenses. É bom mexer com a Bíblia, né, irmãos? Ah, como é bom, eu gosto muito de mexer com a Bíblia. Irmãos, eu estudo muito a Bíblia. Todos os dias eu passo horas estudando a palavra de Deus. Atos capítulo 2, aliás, 2 Tessalonicenses 2, Paulo está falando aqui a respeito... Então vamos lá. Vamos ler então, aqui ó, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Agora vejam Atos 2, 22. Atos 2, verso 22. Vocês vão ver aqui a ordem inversa, né? Como é que o inimigo trabalha. Atos 2, 22, eu estava pertinho dele aqui, voltei. Vamos lá. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Notem que aqui está milagres, prodígios e sinais, ficou na ordem inversa, e a besta, ela vai sempre procurar imitar o Senhor Jesus Cristo. E agora vamos passar para frente aqui, para a gente vai terminar aqui, tá? Aqui, olha. Vamos lá, a gente vai terminar nisso aqui. Abram a sua Bíblia, Pedro vai fazer uma referência também, a Daniel, tá? Leiam comigo, foi a primeira carta de Pedro 1, 10 e 11, eu gosto muito desse texto, porque ele fala sobre o espírito de profecia, né? Ele diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Vejam, os profetas indagaram e inquiriram. Então, irmãos, os profetas, eles nem sempre recebiam tudo por visão. Às vezes eles tinham que investigar, como aconteceu, por exemplo, com Lucas, o evangelista. Ele foi um investigador. Mas Daniel também foi. Vejam aqui, irmãos, Daniel capítulo 9, versículo 2. Eu botei lá na tela. Daniel 9, 2. Diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, então Daniel era estudante, entendi pelos livros, que o número de anos
de que fala o Senhor ao profeta Jeremias, né? Aí ele está investigando um outro profeta, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Agora eu queria, irmãos, aproveitar, eu sempre faço isso, sempre quando tem um texto assim meio controverso, eu gosto de explicar, tá? O verso 10 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião, quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? O Espírito de Cristo é o Espírito de profecia. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo, trabalhando nos profetas, já desde o passado, fazendo com que esses profetas dessem testemunho do Cristo encarnado. Então, o Cristo viria para fazer a sua obra, ele encarnaria e faria a sua obra, mas os profetas do passado falaram a respeito dele. Daniel disse assim: o Senhor enviará um profeta semelhante a mim, a ele ouvir. Não é? Interessante isso. Então, vejam, olha só que coisa interessante. Eu quero que vocês agora prestem atenção nesse texto aqui. Em João 14,16, Jesus falou assim: Cagou erotesson tom patera, e eu rogarei, eu pedirei ao Pai, caia alon parácleton, e um outro alon significa outra pessoa, outro diferente, uma outra entidade. Eu mostro para vocês no dicionário que eu tenho aqui no iPad. Está vendo? Cai alon parácleton, docei remim, e na memether remim eston raiona. E ele mandará um outro paráclito para que fique com vocês por toda a eternidade. Outro. A palavra paráclito, ela pode ser traduzida como advogado, conselheiro, consolador. Veja, irmãos, se ele diz que vai enviar outro paráclito, porque ele mesmo é um paráclito. Você sabia que Jesus é um paráclito? Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Tecníamo, filhinhos meus, talta grafou, essas coisas, grafou, remim, vos escrevo, vos na meia martete, para que não pequeis. Caía antes a martete, mas se por acaso alguém cair, Parácleton é homem, temos proston patera, Paráclitos temos junto ao Pai, e Jesus Cristo de Caion, Jesus Cristo o justo. Então você tem dois Parácliton, você tem um Paráclito diferente do Paráclito primeiro, você tem o próton Parácliton aqui, você tem o próton Parácliton aqui, e você tem aqui um outro Parácliton, que são dois Paráclitos diferentes. E aí, o Parácliton, o Espírito Santo, ele atua no coração do profeta, mesmo antes de Cristo, dando testemunho, dizendo: ele virá, e ele fará isso, e aquilo outro, pela salvação da humanidade. O Senhor Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele não nos deixa em trevas. É por isso que é importante, eu digo para vocês que nós vamos ter que usar os textos originais, porque os textos nos originais, eles nos ajudam muito a entender as coisas. Eu quero fazer um apelo. Quantos de nós gostaríamos de dizer assim: eu quero aprender mais do Senhor, eu quero beber mais do Senhor, eu quero estudar mais, como Jeremias, comer a sua palavra, mas eu também quero ajudar outros a conhecerem a esta salvação. Eu sei que nós teremos um hino agora, não teremos? Enquanto esse hino estiver cantando, aqueles que quiserem realmente uma mudança, aqueles que quiserem ter um espírito missionário, buscarem realmente a Deus, se consagrar: Senhor, eu vou sentir vontade de assistir aquela novela, eu vou sentir vontade de assistir aquela série, eu vou sentir vontade de ficar nas redes sociais, mas Senhor, quebra isso, tira isso de mim, ajuda-me, Senhor, a usar as redes sociais para convidar as pessoas para virem conhecer a Tua palavra e serem salvas, Senhor. É isso que Deus está clamando de nós. E se você
tem essa índole, se você tem esse pensamento, eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, que você, à medida que o hino fosse cantado, você se levantasse e dissesse assim: eu quero ser um instrumento de tuas mãos, Senhor, eu quero trabalhar para ti, eu quero ser teu até o fim. Buscava o Pai, fraco, temendo a separação, por causa da culpa de todos nós, parecia distante na presença de Deus. Tão só e sofrendo, ele pede ao Pai: se possível for, afasta o cálice de mim, mas não como eu quero, mas como tu queres. Minha vida entrego em tuas mãos. Não posso deixá-lo sozinho. Por mim ele tudo sofreu, até mesmo a dor do pecado, a dor que em meu lugar passou. Não posso deixar meu Senhor, Ele chama por ti e por mim. E todo o céu silenciou, pois era o Rei dos E Reis. estava ao chão a clamar pelo auxílio do Pai. Os anjos queriam
seja o Senhor, louvado seja o Senhor nosso Deus. Irmãos, antes da oração, todo o material que eu trouxer é para vocês, tá bom? Depois eu vou pedir o Gabriel fazer uma pastinha, colocar tudo aí, quem quiser pode levar, eu não guardo nada para mim, isso é para propagar, é para ajudar as pessoas, é para que a mensagem seja pregada, tá bom? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela reflexão da Tua Palavra, mas nós agradecemos acima de tudo, Senhor, por teres enviado o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, pela nossa redenção. Agradecemos, Senhor, porque Ele teve um amor tão grande por nós, a ponto de nos dar esses indicativos, essas profecias, esses alertas, Senhor. Lá mesmo no livro de Daniel está escrito que os transgressores não entenderiam, mas que o Teu povo entenderia. Nós somos o Teu povo, Senhor. Nós queremos não apenas entender, queremos ter fé o suficiente para viver conforme os ditames da Tua Palavra. Abençoe, Senhor Deus, a igreja de Nova Friburgo. Assim como todas as outras igrejas adventistas, ela precisa muito de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vivemos numa época difícil, de grandes apelos, grandes tentações, mas sabemos, ó Deus, que o Teu amor e a Tua graça são muito maiores. Que Tu nos salves, ó Deus, nos salves através da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós Te rogamos nesse nome maravilhoso. Amém, Senhor.